A santa paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCBNs Oficial. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Bora para mais um vídeo nesse quadro de Carona Comigo. Aqui eu trago vários conteúdos para vocês, dirigindo a caminho do meu trabalho. No meu canal você encontra hinos, você encontra testemunhos, mensagens motivacionais, mensagem bíblica, live, tem bastante live no nosso canal e vlog também. Então sempre tem um conteúdo que vai agradar você, sua família, agradar a todos. Muito bem-vindo, pessoal. Ontem eu não consegui fazer live ontem à noite, mas eu queria muito ter feito porque eu estava com um assunto bom para ser abordado ontem, mas não foi possível fazer a live ontem não. O que eu fiz foi hinos de batismo e hino de Santa Ceia, que eu postei ontem, né, na estreia. Eu acho que nem todos, eu acho que o pessoal não foi notificado do vídeo que eu coloquei ontem. Então responde para mim nos comentários se você viu, se você foi notificado do hino de batismo, dos hinos de Santa Ceia que eu coloquei ontem na estreia, ontem à noite. A estreia é tipo de uma live também. Então ficou muito bom. Se você não acompanhou, você pode, depois desse vídeo aqui, dar uma olhada lá. Hinos de batismo e hinos de Santa Ceia, do Inário 5 da congregação. Um assunto que eu queria ter abordado ontem, eu vou abordar ele aqui, só que com a live eu conversaria com vocês a respeito, né? Aqui fica um vídeo só eu falando sem acompanhar o chat, no caso, né? Mas vamos lá. Depois você pode escrever nos comentários o que você acha desse assunto, né? Se você já passou por essa situação ou se você tem ainda isso que eu vou falar para vocês. Que eu quero falar sobre o medo, né? Eu converso com várias pessoas e cada um fala do que tem medo, né? O que seria o medo? O medo, tem o medo que é a defesa do nosso corpo, né? Vamos supor, se você tem medo de um animal, digamos assim, um animal selvagem aí, vai. Você mora num sítio aí, numa chácara, e você tem medo que apareça uma onça, por exemplo, né? É um tipo de medo que é uma defesa, porque você sabe que é um animal que pode te atacar, então você tem medo, aí faz com que você se defende. Esse tipo de medo ele até não é prejudicial, porque você está se defendendo. Tem gente que tem medo de perder alguém muito próximo, alguém muito querido. Vamos supor, você não sabe como vai ser se Deus o livre você perder seu pai, sua mãe. Eu não consigo viver sem meus pais. Minha vida vai perder o sentido, né? Como muitos que acompanham meu canal, não tem mais o pai e não tem a mãe, né? E nossos pais são tudo pra gente. É um pai ou outro que às vezes o filho não tem boas lembranças, né? Mas os nossos pais são tudo pra gente. Então tem aquele medo. A pessoa vive com medo de perder os pais. Fica inseguro. Então esse é um medo que traz insegurança. Você acha que se você perder seus pais, você não vai conseguir tocar sua vida normalmente. Porque os pais faziam tudo. Os pais significam tudo. Então esse medo, ele pode atrapalhar o seu crescimento.
pode atrapalhar o seu desenvolvimento, esse tipo de medo. Você se acha incapaz. Então, alguns medos são prejudiciais, né? E alguns medos deixam a gente inferior aos demais. Você tem medo. Vamos supor, você está num emprego, você tem aquela pressão, né? Que você tem metas para bater, você tem tarefas para cumprir. Você fica com medo de dar errado. Você tem um medo de algo acontecer e você perder o seu emprego. Às vezes tem gente que tem medo do líder, do gerente, de alguém. Então esse medo te deixa inferior. Você não pode ter medo. Você tem que ser profissional. Você tem que dominar a sua área que você trabalha, mas não medo, né? Tem que ter os cuidados. Depende com o que você trabalha, você tem que ter os cuidados, né? Se você trabalha na área de enfermagem, por exemplo, você não pode ter medo, você tem que ter cuidado, né? Em qualquer área pode acontecer erro, mas tem área exclusiva que não pode. Vamos supor, se você trabalha na enfermagem, você não pode dar um medicamento errado para o paciente, uma injeção errada, já pensou? Mesma coisa se você trabalha com valores, números, você não pode errar os números. Para isso, basta fazer com atenção. Eu mesmo que trabalho no posto de gasolina, hoje a maioria dos carros são flex, mas tem carro que é só gasolina. Até carro novo, tem carro potente que ele não foi fabricado flex, não é gasolina. Aí numa falta de atenção, eu vou lá e coloco etanol. Foi falta de atenção minha, mas eu não preciso ter medo de eu errar, é só agir no profissional. Eu tenho que pegar e prestar atenção no que eu vou colocar. O cliente pediu isso, isso, isso. Não, eu esqueci, vou pôr álcool mesmo, porque o carro é flex e ele anda com os dois combustíveis. Não é assim que funciona. Mas também não pode ter medo. O medo, eu acredito assim, o medo é uma fé negativa. Do que você tem medo, aquilo ali acontece. Vamos supor, eu estou dirigindo aqui, eu tenho medo de bater o carro. Todo dia eu falo desse medo. Ai, que medo de acontecer alguma coisa no trânsito. Aí acontece, porque eu atraí isso aí, né? De tanto eu pensar nessa coisa ruim, nesse medo, acabou acontecendo. Não é verdade? Então você não pode ter medo. Eu não tenho medo de dirigir, né? Uma coisa que eu não faço mais, né, é pilotar moto. Eu tive um acidente de moto, me prejudicou bastante. Fiquei, por sinal, um ano afastado do meu emprego, atrasou meu lado, digamos assim, mas graças a Deus poupou minha vida. Então não é que eu não tenho trauma, mas moto não é mais pra mim, é uma espécie de medo isso. Eu tenho medo de pilotar moto. Aconteceu o pior, porque eu quase perdi minha vida. Aí eu vou comprar outra moto, vou de novo pilotar moto. Se o perigo pra mim está se eu pilotar uma moto, né, o rapaz passou no sinal vermelho, né, a moto, eu não passava no sinal vermelho, mas a moto ela te deixa apressado, te deixa acelerado, né? Muita gente quer ultrapassar onde não dá, quer andar numa velocidade muito superior ao recomendado pela pista, que é aqui é 60 por hora, mas uma moto anda aqui a 100 brincando, então te dá isso. Então é uma espécie de medo então que ficou em mim. Não tenho trauma disso, mas eu sei que se eu andar de moto de novo, o perigo maior para mim está sobre duas rodas, sobre a moto. Então eu não quero.
Mas um medo, agora eu tô chegando ao final desse assunto, gente. O medo principal que a gente não pode ter é aquele medo que trava. Vamos supor, eu tenho medo de eu cometer um pecado e Deus me punir. Então eu tenho medo de Deus me punir. Então aquele medo trava. Eu não consigo evoluir espiritualmente. Eu fico ali travado no lugar. Não consigo fazer mais nada porque eu tenho medo, né? Então, por eu ter medo de eu errar na presença de Deus, aí eu também não faço nada para superar esse medo, né? Eu não faço nada que eu venha crescer espiritualmente, porque eu tenho medo de errar. Aí eu não faço, né? Daí eu, no caso na igreja, né? Eu tenho medo, e por causa de medo não ora, por causa do medo não testemunha, né? Por causa de medo não prega a palavra, por causa do medo não faz bastante coisa, porque tem medo. Você viu como tem situações que o medo atrapalha? Você deixou de servir a Deus, louvar a Deus numa parte, porque você tem medo de pregar o evangelho, né? Medo de visita, medo de tudo, para não errar. Então travou. Esse medo é o medo que trava. E nós não podemos, porque esse medo causa em nós timidez. Esse medo de ser punido por Deus. Aí acaba não fazendo, não vou fazer para não errar. Mas acabamos errando também. Porque ficando tímidos, né? E está escrito que os tímidos não herdarão o reino do céu. E aí? Você vai deixar a timidez te tomar por causa de um medo? Né? Então, meus irmãos, saibam aonde o seu medo pode te beneficiar e aonde ele pode te prejudicar. Não, se eu tiver medo disso, se eu tiver medo de encarar esses desafios, eu não vou vencer, eu não vou alcançar meus objetivos, porque o medo me tomou. Se eu deixar o medo me tomar, eu não vou alcançar meus objetivos. Então supere seus medos. Supere seus medos. Algumas falhas, alguns erros que a gente cometer, né, servirá de aprendizado pra gente, né? Mas não trave por causa de seus medos, né? E tem algumas coisas que o medo natural é uma defesa do nosso corpo. Eu sei que alguns medos são exageros, né? Tem gente que tem medo de barata, né? Então isso aí é um trauma, não dá pra explicar. Ninguém vai morrer por causa de uma barata. Mas tem esse tipo de medo que a pessoa tem pavor, né? Então não encare alguma coisa. Não, eu não preciso ter medo. Não, tem coisa tem campo que não é pra gente. Então aquilo ali não é pra mim. Eu não tenho por que eu pisar naquele campo inimigo ali, né? Eu estarei provocando, né? Eu não tenho por que eu ir ali. Não é pra mim, né? Então é isso aí, meus irmãos. Fala pra mim nos comentários. Você tem algum medo? Você acredita que o medo atrapalha a vida das pessoas? Você já superou algum medo? Conta pra nós qual o medo que você tinha que hoje você não tem mais. E lembrando, gente, sobre errar na presença de Deus, eu falei, né, medo de errar e Deus punir. Lembrando que Deus é misericórdia, Deus é amor. Se você cometeu um erro na presença de Deus, não fique traumatizado achando Deus vai me punir, Deus vai me castigar. Lembre-se que todo erro que você tenha um arrependimento, se humilhando na presença de Deus, Ele é misericordioso para te perdoar. Tá certo?
Então é isso, um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. A paz de Deus. Amém.